Meu nome é Antônia Marques. Eu moro em Bem-vindo, uma pequena cidade que fica aos arredores de Rock City. Pensei muito antes de entrar em contato com a rádio. Escrever uma carta parecia a opção mais sensata, mas as palavras me fogem quando eu tento colocar no papel o que sinto. Então resolvi gravar esta fita. Porque falar, mesmo com a voz trêmula, me parece mais verdadeiro. Estou desolada. Algo terrível aconteceu. E já não sei para onde correr ou a quem pedir ajuda. Faz 6 meses que perdi meu bebê, meu Miguel, meu filho, meu pedaço de vida. Desde então, tudo em mim parece ter morrido junto com ele. O pai dele nos abandonou. Conheceu uma mulher em um bar qualquer e partiu sem olhar para trás. Isso nunca me abalou tanto quanto a perda de Miguel. Porque eu sempre fui forte, sozinha. Ele era meu mundo, minha razão de sorrir, e agora só restou o vazio. Quando Miguel completou 1 ano, partiu. Foi dentro daquele pequeno caixão que um pedaço de mim também foi enterrado. Arrancado com brutalidade, sem que eu tivesse escolha. Desde então, eu nunca consegui superar. Deixei de ir aos clubes, abandonei a companhia dos amigos e mergulhei numa escuridão sem fim. A depressão me consumia dia após dia. Até que algo inesperado surgiu. Chamei de sorte, ou talvez de destino, uma segunda chance. Navegando pela internet, descobri uma febre que vinha crescendo: os bebês reborn. Muitas mulheres se diziam colecionadoras, algo que no início me pareceu loucura. Mas quanto mais eu pesquisava, mais anúncios surgiam diante de mim. Como se o universo conspirasse para me conduzir até ali. E então aconteceu a promessa de que meu Miguel poderia voltar. Encontrei uma empresa chamada Crianças Artesanais, especializada em reborn. Personalizados, capazes de reproduzir qualquer criança real. Meus olhos brilharam com a possibilidade. Miguel custou mais de 20 mil reais. Um preço impensável, mas que paguei sem hesitar. Em apenas 1 mês, a empresa me entregou o resultado. Lembro-me como se fosse ontem. O bebê chegou pelo correio, embalado num berço branco. Quando o entregador o colocou em meus braços, minhas pernas fraquejaram. As lágrimas escorreram sem controle. Era como se meu Miguel estivesse de volta. A partir daquele dia, Miguel voltou para os meus braços. Passei a levá-lo comigo para a rua, para o mercado, até para visitar os conhecidos. Ninguém conseguia acreditar no que via. Era impossível distinguir para todos. Aquele bebê era real. Era o meu Miguel. A única imperfeição estava no cabelo. Os fios artificiais não faziam jus às lembranças que eu guardava. Foi então que me lembrei. O cabelo verdadeiro de Miguel ainda estava guardado num pequeno baú, preservado como recordação eterna. Minhas mãos tremiam quando abri a caixa. Com cuidado, substituí cada fio sintético pelos fios do cabelo do meu filho. E quando terminei, olhei para aquele rosto e senti: agora sim é o meu Miguel. Ele estava completo. O quarto dele permanecia intocado. O berço, o enxoval, os brinquedos, tudo estava exatamente como antes. Não tive forças para me desfazer de nada. Foi ali que deitei Miguel novamente. E naquela noite adormeci com a sensação de que nossas vidas finalmente haviam encontrado a paz. Mas essa paz não durou.
Na segunda noite, acordei assustada com um som que eu não ouvia há 6 meses. O choro de Miguel vinha do quarto do bebê. Meu coração quase saiu pela boca. Corri, abri a porta e lá estava ele. Peguei-o nos braços e embalei sussurrando, fazendo carinho, até que o pranto cessasse. Era tão real, tão intenso, que só depois percebi o quanto havia me esquecido daquele som. O choro do meu filho. Na manhã seguinte, tentei voltar à rotina. Preparei meu café como de costume, mas algo em mim já não era o mesmo. Eu sou enfermeira plantonista em um hospital. Costumo trabalhar noites inteiras. Desde que Miguel voltou, reduzi os plantões para apenas 2 vezes por semana. Quando preciso sair, deixo a casa sob cuidados de uma senhora de confiança. Mas naquele dia, ao olhar para o quarto antes de sair, senti um arrepio. Miguel dormia sereno. E eu não sabia mais se era um sonho ou um milagre. Quando voltei do plantão, no dia seguinte, encontrei a casa inteira de cabeça para baixo, móveis fora do lugar, gavetas abertas, roupas espalhadas pelo chão. Meu primeiro instinto foi ligar para a dona Carmen, a senhora que sempre cuida da casa. Ela atendeu assustada, jurando que havia saído dali há apenas 30 minutos e que estava tudo impecável quando ela fechou a porta. Mas então, o que poderia ter acontecido naquele intervalo? Passei horas limpando, exausta até cair na cama e apagar. Apaguei num sono pesado, quase sem sonhos. Mas naquela noite, algo me visitou. Lembro de Miguel correndo pela sala, sorrindo, espalhando alegria como antes, até que a cena mudou. Uma criatura apareceu, deformada, com asas escuras. Miguel estava ao lado dela, sorrindo, como se fosse íntimo daquela presença. Acordei com o coração acelerado, tomada por um pavor que não consegui explicar. Os dias seguintes trouxeram ainda mais pesadelos. Cada noite, a criatura se tornava mais nítida, mais próxima, e sempre com Miguel ao lado. Dentro de mim, uma suspeita começou a crescer. E se o responsável por tudo aquilo fosse o próprio bebê? Mas como? Era apenas silicone, tecido e fios de cabelo, não era? Movida pelo medo e pela necessidade de respostas, decidi investigar. Voltei ao site da empresa Crianças Artesanais e vasculhei cada página. As fotos exibiam dezenas de bonecas, fileiras de bebês imóveis em vitrines que lembravam mais um mausoléu do que uma loja. No rodapé do site, quase escondido, encontrei algo perturbador. Referências a um nome estranho: Tenebres. Meu coração disparou. Corri até o quarto e, tomada pelo desespero, abri o corpo de Miguel com uma tesoura. Entre a espuma e o silicone, gravado na estrutura interna, lá estava Tenebres. Passei a noite em claro, pesquisando. Descobri que Tenebres não era exatamente um santo, como alguns fóruns sugeriam, mas uma entidade antiga, associada à proteção ou posse de crianças. Alguns textos falavam de oferendas, outros de culto esquecido. Todos, porém, mencionavam a mesma coisa: Tenebres nunca devolve sem cobrar algo em troca. Resolvi gravar essa fita
porque no fundo cheguei a uma decisão terrível. Eu desisti de ter o Miguel. Não suporto mais. Ontem fui até uma praça afastada no fim da tarde e o deixei. O deixei lá. Fiz isso discretamente, como quem abandona um segredo pesado. Pensei, quem não gostaria de ter em mãos uma boneca dessas? 20 mil reais jogado ali. Talvez para outra pessoa significasse sorte. Mas quando eu voltei para a casa... você não vai acreditar. Quando eu voltei para casa, meu sangue gelou. Miguel estava lá, deitado em seu berço, como se nunca tivesse saído dali. O mesmo olhar imóvel, os mesmos fios de cabelos verdadeiros no lugar do sintético. Era impossível. Eu já tentei de tudo. Tentei queimá-lo, rasgar, jogar no lixo, até deixar no meio da estrada. Não adianta. Ele sempre volta. Quando eu chego em casa, ele está lá, quieto, me esperando no berço. Como se o quarto dele fosse um altar e eu a devota. Como se eu fosse devota, obrigada a cultuar sua presença. Eu já não sei mais o que vou fazer. Eu estou esgotada, à beira da loucura. Acredito que essa fita chegue até vocês do rádio em alguns dias. Mas também que não dê tempo. Tenho medo de que algo me aconteça antes. Por favor, se alguém ouvir isso, se alguém puder me escutar, eu imploro. Me ajude. O que eu posso fazer para me livrar deste bebê?